Olá, bem-vindos a esta segunda temporada, ao regresso do Bom Sucesso aqui na Connect TV Algarve. Suspendemos-lo durante a pandemia, nessa altura também fui chamado a funções públicas e não podia manter esta conversa. A questão do chamar-se Bom Sucesso a mim levanta-me um problema, não é? Como sabem, na vida política nós vivemos de atacar os nossos adversários. No Bom Sucesso só podemos falar de coisas boas, de situações em que todos se reúnem em volta de um objetivo comum. É aquilo que fizemos na primeira temporada e é o que vamos tentar continuar nesta segunda temporada, com sentido crítico, claro, mas trazendo sempre à conversa pessoas que acrescentem, pessoas que marcam a sociedade no sentido positivo da nossa vida em comunidade, da nossa vizinhança. E é nesse sentido que tenho a maior honra, enquanto cidadão algarvio, enquanto português e também enquanto católico, de convidar e ter aqui um grande amigo, se me permite tratar assim, é o Padre César Chantre, que, bem, é muito conhecido no Algarve a nível nacional, em vários patamares da sua intervenção. Pelo menos eu acompanho a sua vida, cristã e o seu ministério, numa perspectiva que a mim me deixa muito admirado enquanto cidadão, mas deixa muito mais pessoas do que eu admiradas, felizmente. Recentemente recebeu a medalha ouro da cidade do Concelho de Lolé, já tinha recebido de Faro, já tinha recebido de Albufeira e outros que eu não conseguia encontrar, mas esse sentido destas distinções que lhe dão, na prática, julgo eu, tenho certeza, aliás, tem a ver com aquilo que tem feito pelas pessoas do Algarve, as pessoas em Paderno, em Ferreiras, em Pera, onde começou também a sua atividade, em Buliqueime, agora São Pedro e Montenegro, aqui em Faro, e portanto, e também na área militar da GNR a nível nacional, e quando foi capelão militar no Algarve, na área de educação, na área social, como diretor do Colégio do Alto agora, foi professor no Liceu em Faro. Bem, enfim, um mundo de atividades. Quero lhe dizer que, enfim, não parece, de facto, os anos não passam por si. Qualquer português já estaria na reforma com a sua idade, mas como se olha para si, não tem idade para isso. Mas, de facto, parabéns por ter feito por nós todos, pelas nossas famílias, pelos mais velhos, pela inclusão de todos nesta comunidade. E é nesse sentido, além de agradecer a sua presença, porque é muito mais do que um padre na área do catolicismo, é mesmo uma pessoa que se dá aos outros e tenta envolver os outros, mesmo aqueles que discordam ou não professam nenhuma religião. Mas é nesse sentido que eu ia perguntar-lhe, no mundo de hoje, em que nós ligamos a televisão e que só vemos desgraça, más notícias, circunstâncias de desavenças, não é só desavenças no mundo da política ou da guerra em termos militares, é também das famílias. O que é que faz um padre ainda tentar mudar o mundo e vir sempre com as suas homilias que estão cheias de jovens, cheias de famílias, a fazer com que as pessoas voltem a falar de paz entre os homens, fazer o bem, cultivar o bem? A Igreja e o padre não se sente, com quase, 50 anos de vida, pelo menos pastoral, mais, não se sente um pouco fora deste mundo ou continua com a ânsia de mudar o mundo? Olha, para já, bom dia, Dr. Paulo Neves, e obrigado pelo convite e parabéns também pelo tema do programa e do vosso canal, que é o Bom Sucesso. Estamos tão encharcados de notícias negativas que ouvir falar em coisas boas ajuda-nos a viver. E é por causa disso que nós não podemos desistir. Antes de ser cristão, sou um ser humano. Antes de ser católico, sou um homem. E é a partir daí que cada um exerce a sua missão. E todos nós temos uma missão no mundo. Quer seja sacerdote, quer não seja sacerdote. E é esta missão de humanizar
a sociedade onde nós nos encontramos. Eu diria mais, humanizar a inteligência. Sabe, Dr. Paulo Neves, a questão da inteligência, que está muito em voga atualmente, a inteligência é uma pitadinha de Deus na vida do ser humano. É a presença de Deus. Por isso é um perigo. E é um perigo porque a inteligência pode-nos passar rasteiras. A inteligência transmite-nos a ideia que somos poderosos. E essa é a rasteira. Somos tão poderosos que nem nos apercebemos que o eu só é importante se o outro existir. E aqui é que entra a fronteira entre a selvageria e a humanidade. Ter a consciência que o outro, sendo feliz, torna-me a mim mais feliz. É por isso que atirar pedradas uns aos outros foi sempre algo contrariado pelo Evangelho. Lembremos-nos sempre da figura, da mensagem de Jesus na presença da mulher adúltera. Não é? Sim, senhor, puna-se esta mulher. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Os acusadores foram-se embora e a mulher ficou e salvou-se. Esta é a grande diferença. Para lá da religião. Aliás, a própria religião pode ser também dominada, manipulada pela inteligência humana. Por isso a religião tem que estar permanentemente em revolução e evolução, para não se desviar da origem da mensagem. E a origem da mensagem é que a humanidade se torne fraterna. Saiba que somos todos muito solidários, falamos muito de solidariedade e falamos muito pouco da fraternidade. É que a fraternidade ultrapassa a solidariedade. A fraternidade significa que eu sou solidário porque sou irmão. Porque ser solidário, qualquer Estado pode ser. Ser fraterno tem a ver com o ser humano. Por isso, o ser cristão, o ser sacerdote, num mundo destes, é um grande desafio e uma grande missão. Porque é neste mundo que nós temos de dizer que é possível a mudança. E porque nós acreditamos na mudança, lutamos por isso. Em meios pequenos, 2 ou 3, 5, 10, alguém há de ouvir e há de transmitir a mensagem. Esta é a razão porque, não obstante as dificuldades imensas que estamos a atravessar, o sacerdote e a Igreja em particular, cada vez vão ser chamados a revisitar essa missão de Jesus Cristo. Porque a missão de Jesus Cristo não é nossa. Muito obrigado, Padre. A sua quase homilia, agora, transporta-me para uma memória de há uns 10 anos atrás, em que, enfim, o cônego, bom, tratemos por padre, que é o vigário-geral da Diocese, portanto, na hierarquia, trata da administração dos bens, dos recursos humanos em particular, deve ser o mais difícil numa igreja que dizem pobre de adesões, de novas adesões, mas o que se está a ver é que o mundo, precisamente ao mesmo tempo que está nesta circunstância das adversidades, das dificuldades, da violência a entrar-nos por dentro, mas a Igreja Católica e a cristandade em geral está num movimento de crescente de adesões, seja na Ásia, até mesmo agora, antes deste Papa, já na América, nos Estados Unidos da América e também na América do Sul, já com o anterior Papa, e mesmo na Europa. Quer dizer, o que nós vamos vendo é que, de facto, há cada vez mais adesões à religiosidade, vamos dizer assim. O cônego e o padre César Santos, há uns 10 anos atrás, lembro-me, que dizia que a Europa, ela própria, que está um pouco atrasada depois, enfim, do seu lançamento ao mundo pelas ideias da cristandade, precisamente, da sua cultura imanente, a Europa andou um pouco esquecida, enquanto outras regiões do mundo cresceram nestas adesões. E o padre, há 10 anos atrás, dizia qualquer coisa como
ou a Europa defende a sua cultura e, portanto, o que é imanente, que nos reuniu todos deste pensamento da cristandade, ou outras culturas vão tomar esse lugar. E, com total frontalidade, Padre, o que é que eu lhe queria perguntar? Como é que se vê hoje esta circunstância em que as culturas estão a entrar-nos por aí adentro e nós, não é preciso defender a nossa, é preciso mantê-la, apenas isso, não é preciso estar contra nenhuma outra que nos entre. Mas neste contexto global, o Padre manteria aquilo que disse há 10 anos atrás, que é nós temos que voltar a defender a nossa cultura cristã? Saiba, obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta inteligente e profunda. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando aparece, não veio trazer nenhuma cultura. Nosso Senhor Jesus, quando aparece, veio para iluminar as culturas presentes. E essas culturas que ele iluminou foram-se desenvolvendo. Portanto, em rigor, nem devemos dizer que há uma cultura cristã. Em todas as culturas deve haver a luz de Jesus Cristo. Simplesmente, a Europa constituiu-se de tal forma que a sua unidade originária teve muito a ver com esta iluminação. Era o Império Romano e Jesus veio trazer a luz para o Império Romano e veio trazer a luz para todo o mundo, por intermédio do Império que naquele momento mandava no mundo. E a certa altura o Império apercebeu-se que algo estava a acontecer no meio do povo e assumiu que estava a acontecer no meio do povo. Era uma cultura nascente com características diferentes do paganismo de então. Ora, foi essa frescura que Jesus veio trazer que a certa altura, com o andar da história, na Europa, foi-se cansando. E todas as vezes que a Igreja não se renovou, inspirando-se na sua origem, que é Jesus Cristo, fez com que a própria história a cansasse. Sabe que a Igreja na Europa tem o ónus e o bónus da história. Aqueles que chegam de novo têm o bónus, mas não têm o ónus. O que significa que esses ónus da história, a Igreja acompanhou a história do seu povo, com as dificuldades próprias de qualquer povo, da sua história. E talvez, em determinadas circunstâncias, se identificou mais com as estruturas sociais da época do que com a mensagem. E é por isso que aparecem os santos, sabe? Os santos aparecem, olha, veja São Francisco de Assis, São Bento. Os santos aparecem em determinadas épocas da história para lembrar à Igreja que tem de regressar à sua mensagem original. Ora, a Europa preocupou-se tanto com tanta coisa que se esqueceu da espiritualidade. Saiba, Dr. Paulo Neves, que a espiritualidade está para lá da religião. Jesus Cristo não veio trazer uma religião nova. Jesus Cristo veio trazer uma nova espiritualidade. E todas as pessoas de bem que aderirem a essa nova espiritualidade é um bem para a sociedade. Por isso pode evoluir para o bom sucesso, que é a vossa característica aqui deste canal, o bom sucesso. Por isso, no meio destas dificuldades, veja, na Revolução Francesa, estando na Europa, na Revolução Francesa, as características originais da Revolução Francesa, a liberdade, a solidariedade, etc., etc., não são mais do que relembrar o Evangelho. Sem o Evangelho não teria havido as raízes da Revolução Francesa. O problema foi depois a manipulação dos ideais da Revolução, que puseram em causa tudo e todos, pondo em causa a própria Igreja, que também já estava cansada de si mesma, porque tinha a espiritualidade mais escondida. Ora, todas as vezes que a espiritualidade for o fator comum à evidência, naturalmente que o povo agarra, porque é o princípio da sobrevivência. A Europa vai agarrar novamente a espiritualidade, porque se não agarrar, a Europa vai desaparecer enquanto a Europa que nós conhecemos. E então não é mal nenhum vir as outras culturas, venham todas. O problema é se a Europa perde uma das coisas mais belas que ela tem, que é
humanização das culturas. Isso chama-se cristianismo. Portanto, neste momento, se a Europa está cansada de si mesma, a Ásia, a África e as Américas estão a ressurgir e captando aquilo que a Europa está por de lado. De tal maneira, se reparar bem, os europeus quase que deixaram de falar da religião com medo da religião perturbar o status quo social. Ora, quando não devia ter medo de falar de espiritualidade? Porque os responsáveis da Europa, se querem manter esta identidade humanizante do cristianismo, têm de regressar à espiritualidade. Têm que dar força às instituições que aprofundam a espiritualidade. E essas instituições, neste momento, chama-se Igreja Católica, em que nós devemos envolver a Igreja Ortodoxa e a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana. Porque estas igrejas só continuam divididas porque se desviaram da espiritualidade. Deram mais importante à religião do que ao espírito. Deram mais importante à história social do que à evangelização. Por isso, o futuro do cristianismo na Europa terá de ser: não há igreja ortodoxa, não há igreja protestante, não há igreja católica, há a igreja de Jesus Cristo. E não é por acaso que me parece que a primeira visita do novo Papa, Leão XIV, não será por acaso que, eventualmente, a sua primeira visita vai ser à Turquia, precisamente para ir abraçar o patriarca que está na antiga Constantinopla, em Istambul, numa tentativa de comemorar talvez os 1700 anos do Concílio de Niceia, que é o concílio que tentou a unidade dos cristãos. Portanto, o futuro, estou convencido que é aliciante, o futuro merece que os jovens adiram a esta parte, e estamos a ter sinais muito positivos porque a juventude está a ficar cansada do nada. E como está a ficar cansada do nada, está a descobrir qualquer coisa. E estou convencido que vai redescobrir a espiritualidade que alguma religião provavelmente terá metido na gaveta. Bem, não sei se eu respondi. Claro, não tenho a capacidade para conseguir condensar no resto do tempo que falta para uma oportunidade, ainda assim, que me colocou. E devo dizer parabéns. Parabéns ao sítio eletrónico da Diocese do Algarve, porque nesta circunstância de poderes que eu imagino que também existe dentro das igrejas e da Igreja Católica. Necessariamente que é humana. Pronto, imagino que exista, e há ali uma circunstância que a mim, porque gosto imenso de história e ao mesmo tempo compreender a situação dos vários poderes e como é que eles se revelam, entre a cristandade e o catolicismo, vá lá assim, mesmo no caso português, nós temos aquela perspectiva de que, como disse aliás o padre, o poder da altura era Roma e portanto a Igreja Católica Apostólica Romana, mas nós vamos encontrar as raízes do cristianismo não em Bracar Augusta com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a cristandade a partir do sul, a partir do norte da África e aqui com Faro e por aí acima, enfim, no ano 300 depois de Cristo, e depois com os visigodos também. É verdade, com a Igreja Católica já, com o Bispo Vicente nessa altura, em que, entretanto, depois o Algarve desaparece nesses poderes e volta só a aparecer, como estava a tentar dizer, Bracar Augusta, uns anos depois, como sendo a Igreja Primaz de Portugal. E para mim, essa circunstância, peço desculpa pela minha tentativa de uma certa, enfim, tentar perceber como é que a Igreja que aparece de sul para norte, ou seja, do Algarve para o resto do território, acaba por ser suplantada no poder dentro da Igreja Católica, por Bracar Augusta como Igreja Primaz de Portugal e não Faro, onde foram descobertos o primeiro templo, vá lá assim, da cristandade, do catolicismo a partir do norte da África, ali ao pé da nossa Igreja de Santa Maria, da Sé Catedral do Algarve. Verdadeiramente, onde é que o Algarve se perdeu nisto? Olha, Dr. Paulo Neves, mais uma pergunta que está a lançar, que só essa pergunta deveria dar origem a um simpósio.
a um simpósio para tentar perceber como é que o cristianismo entra na Península Ibérica e como é que o cristianismo, em particular na zona onde nós chamamos hoje Portugal, como é que ganha raízes. De facto, temos notícias no século IV, por aí, do Concílio de Elvira, o bispo de Ossónoba assinou as atas, o que significa, ora, veja que a Sé Catedral de Braga é do século XI e a Nossa Sé, segundo alguns historiadores, e particularmente o saudoso Cónigo Cabrita, a Nossa Sé vem de Ossónoba, do século IV. Simplesmente, aqui no Sul, sendo uma zona de densidade populacional muito mais reduzida do que no Norte, naturalmente que o Norte, ao ser uma população densamente aumentada, rapidamente se sobrepôs ao resto do território que hoje chamamos Portugal. Portanto, é natural que o cristianismo se tenha desenvolvido imenso em Braga e depois por aí abaixo, por causa da densidade da população, por causa da vivacidade trabalhadora daquela gente, e nós cá em baixo fomos ficando para o lado, talvez pelo calor. E também pela ocupação árabe depois, e pela não é? ocupação, sim, nem vamos entrar nisso, mas de facto está a chamar a atenção para uma questão que não está a ser discutida. Aliás, a espiritualidade não se discute na Europa, não é? Discute-se o sistema económico, financeiro, político, tudo, mas a espiritualidade quase que tem medo de tocar na espiritualidade. Quando a espiritualidade vai ser fundamental para a recuperação da energia populacional dos europeus. E aqui, no Algarve, há características muito próprias, não é? Nós aprendemos com a história. Não é por acaso Portugal, dá quem Alemar, dos Algarves, o reino do Algarve, etc. Não é por acaso que o Algarve é tratado de uma forma peculiar, porque tem um perfil sociológico próprio que não acontece nas outras terras de Portugal. É por isso que eu entendo, desde sempre o defendi, que a região do Algarve, mesmo que o resto do país não tenha outras regiões definidas, a região do Algarve é contra a natura não existir como região piloto. Ora, e isto, se aliar a uma nova espiritualidade nascente, então sim, o Algarve, com as suas riquezas magníficas, vai tornar de pobreza riquezas humanas. Bem, esse era mais outro tema ainda para outro simpósio. Outro simpósio. Mas acho que isto daqui por 10 anos ainda se vai estar a discutir a circunstância da região piloto do Algarve e as outras, enfim. Sim. Mas é de facto um tema verdadeiramente interessante. E esta questão de poder mais, poder menos, faz-me lembrar uma circunstância que eu tenho ideia... Peço desculpas, a questão do poder, sabe? A questão do poder... Mas da população. Sim. A densidade populacional. A densidade populacional. Mas a questão do poder tem muito a ver com a utilização malévola da inteligência. O poder é um bichinho que nos faz sentir donos deste mundo e às vezes até do outro. Está a ver? Portanto, e a Igreja, naturalmente, como humana que é, também é apanhada por este sentido do poder. É por isso que dentro dela tem que haver uma revolução permanente de espiritualidade para não se desviar do tema. Peço desculpas por ter interrompido. Nada, e muito bem. Isso, aliás, traz-me aqui uma circunstância. Eu tenho mesmo a ideia, tenho uma memória que às vezes me traiçoa, mas neste caso penso que sim. O padre César Chantre, aí no princípio de 1970, veio para o Algarve, cumpriu o serviço militar obrigatório ali para Tavira, não é? 9 de outubro de 1973, em Tavira. Muito bem. E então, cumpriu o serviço militar vindo de Cabo Verde, de onde é a sua naturalidade, na altura. Agora, vamos dizer assim, é a luso-descendente, mas na altura era mesmo. Naturalmente. E Cabo Verde também tem uma circunstância, se eu me percebo bem, sobre a Igreja Primaz, de se era a primeira em Cabo Verde, nas Ilhas de Cabo Verde, se era no território continental africano. É o problema de não haver densidade populacional, Ora, está. o que se compreende bem no caso de Cabo Verde.
mas que é um país amigo. Aliás, ontem deu-nos mais uma grande... Ontem, estamos aqui a falar Sim. em relação à Liga das Nações, um luso cabo-verdiano foi Muito considerado bem. o melhor Brilhou. Jogador, não só na final, mas também Brilhou. na fase final da Brilhou. Liga dos Campeões. Portanto, parabéns aos cabo-verdianos. Bom, já estão a ver, portanto, que o nosso convidado, o Padre Sérgio Santos... Eu peço desculpas, Dr. Paulo Neves, de Força. interromper. É só para dizer que agora tocou num ponto também nevrálgico da história. Cabo Verde deveria ser, de facto, a igreja primacial de toda a costa ocidental africana. É onde existe, foi a primeira cidade da costa ocidental africana com raízes cristãs, foi a cidade de Ribeira Grande, hoje a Cidade Velha, e a primeira catedral. Portanto, eu não estava muito errado na minha memória. Não, está totalmente obrigado. certo e discute-se neste momento as razões pelas quais Portugal não defendeu suficientemente bem, junto de Roma, a existência de Cabo Verde como sede primacial. Veja que Cabo Verde tem neste momento 2 dioceses, a Diocese de Santiago e a Diocese de Mindelo. A Diocese de Santiago, que deveria ser arcebispo, tem um bispo, cardeal-bispo de Santiago. E a Guiné, que é muitíssimo menor em termos de cristianismo, já tem 3 dioceses. Portanto, tudo isto não tem a ver com o poder. Longe disso. Tem a ver com a importância da história dos povos e tem a ver com dar importância à espiritualidade em Cabo Verde. É uma Michelândia também de culturas. Por isso, é um território pobre, mas rico das suas populações e é muito respeitado em África. Porque é um território... No mundo inteiro, pela sua diáspora, é fantástico. Muito, e tem quadros, que até já exporta quadros. Portanto, todos olham para Cabo Verde. Dos primeiros, com aliás, cuidado. dos primeiros veio aqui para Tavira. Portanto, olha, agradeço muito ter referido Cabo Verde, porque Cabo Verde tem uma ligação umbilical com Portugal e particularmente com o Algarve, porque muitos algarvios e parte de alentejanos foram para desenvolver as populações das ilhas, não é? Os primeiros habitantes, digamos assim, das ilhas, principalmente as ilhas do norte, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, tem muito a ver com o Alentejo e com o Algarve. Sim. E daqui por 2 anos, faremos 600 anos atrás, também chegámos a São Miguel, a partir do Algarve, precisamente, a população algarvia. Portanto, de facto, o Algarve... Não, o Algarve precisa de ser revisitado na sua história. O Algarve precisa de ser... Precisamos de aprofundar as raízes da história algarvia para dar novo ânimo aos jovens atuais do Algarve, para perceberem que, antes deles, as raízes já cá estavam. Padre, eu comecei a nossa conversa com uma circunstância que verdadeiramente a mim apaixona, que é, claro, como é que alguém no mundo atual ainda assim mantém essa força de animar, motivar, dentro da Igreja, como vigário-geral, e nas suas homilias, que continua a fazer, enfim, igrejas cheias a transbordar, seja em Montenegro, seja em São Pedro, e antes o trabalho fantástico que fez em termos sociais, em Paderno, em Ferreiras e em Porquém, e por aí fora. Mas sobre essa circunstância, precisamente, como é que mantém essa força e essa motivação, e todos os padres, afinal, o fazem, junto dos mais jovens e dos mais necessitados, também com a Caritas Diocesana, por exemplo, e outras obras da Igreja. Mas ainda assim, eu, para não pôr o pé em Cabo Verde, tentei sempre ver as suas intervenções de há anos atrás e volto a usá-la precisamente porque quando, afinal, fez o serviço militar, enfim, em 73, no Algarve, e depois foi para o Seminário Maior em Évora. Penso, aliás, ter um curso de agronomia. Não sei se estou se sei bem disto, mas depois deixou-se da agricultura, já veio tratar da lavoura, enfim, na nossa cultura e entre a humanidade. Mas
foi capelão militar, foi capelão-chefe a nível nacional da GNR. E isso faz-me, outra vez, ir buscar uma afirmação sua, mais ou menos esta que eu vou aqui tentar lembrar-me, que é alguém da Igreja, e que é, afinal, capelão militar, acho que na altura era equiparado a coronel, se não me engano, sobre a circunstância de ter dito algo há anos atrás, mas hoje é igual, penso eu, talvez queira comentar isso, que é: a paz não se negocia à mesa, porque os chefes sempre, quando se sentam a negociar a paz, afinal estão a tratar do seu umbiguismo, estão a tratar de algo que é para si, e a paz não se negocia. O padre, quando disse isto há uns... Eu vou dizer onde é que disse. A Igreja de São Pedro, em Faro, quando inaugurou aquele projeto de ambiência luminotécnica fantástica, que trouxe a Igreja de São Pedro outra vez para um lugar cimeiro de entre as demais, de facto não acredita nas negociações de paz feitas por os chefes à mesa? Ou verdadeiramente isso era a forma de os picar, porque isto não dá em nada, vê-se lá o resultado? Bom, isso é uma pergunta picante, não é? Isso obriga-me a pensar, mas com mais cautela. Vamos lá ver. Eu acredito nas conversações, mais do que nas negociações. Acredito nas conversações quando as conversações têm como objetivo o bem do povo. E quando me perguntou sobre a questão de como é que no meio disto tudo ainda ter força anímica para continuar as funções, sim, porque a força anímica vem de Deus e o alimento dessa força anímica está no povo. E quando o povo está sedento de espiritualidade, sabe? Não é por causa deste padre ou daquele padre, é o povo que está sedento de espiritualidade. Nós só estimulamos esta espiritualidade sem nos distanciar do povo, porque senão o povo capta que nós nos distanciamos dele. Esse é o segredo, não há outro. E a presença de Deus nas nossas, enfim, dar espaço. Não obstante as nossas deficiências, os nossos pecados, nós somos todos pecadores, e nenhum de nós está isento de cometer erros, como eu não estou isento de cometer erros e de cometer pecados na história da minha vida. Agora, para lá disso, existe uma missão nobre que é, e agora regresso à origem da conversa, a humanização da inteligência. E a humanização da inteligência leva-nos a olhar para as pessoas de uma outra maneira. Esta é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, que já não me recordo... Sim, se acredita, afinal, nas negociações de paz, hoje como estamos. Ora, as conversações para a paz, acredito se os conversadores amam o seu povo, sabe? E aquilo que eu vejo é que vão para as negociações e não conversações, não para benefício do povo, mas para benefício de instituições, ou de si próprios, ou de uma corrente de pensamento. E isso é que nos preocupa muito, sabe? A paz é possível, como dizia o Papa Paulo VI. A paz é possível, a paz é desejável, desde que o homem regresse à espiritualidade pura. E aquilo que eu vejo nas conversações, nas negociações existentes, é que não há vontade de servir o povo. Há vontade de servir, talvez, partes do pensamento, parte das ideologias. Ora, o povo não quer nada disso. Aliás, neste momento, se nós... os papas estão sempre a chamar a atenção para o povo do Sudão, que ninguém fala do povo do Sudão, talvez por serem africanos. Mas morre-se mais no Sudão do que se morre na Ucrânia. E nós temos que olhar para aquele povo do Sudão, a maneira como está a sofrer. Os ucranianos, os russos, os palestinianos, os judeus, o povo genuíno está a sofrer. E porquê que não há paz? Porque há ausência da humanização da inteligência. Muito obrigado. Verdadeiramente, já estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. O que eu recomendo é que não percam. Este programa segue
todos os dias em São Pedro e em Montenegro, aqui em Faro, pelo menos, não é? Além das funções de diretor do Colégio do Alto, também foi capelão da Universidade de Algarve e, portanto, tem uma grande relação com os jovens e com os professores. Também foi professor, aliás, aqui no antigo Liceu de Faro. Sim. E isso liga-me aqui uma circunstância que eu permita-me ser um bocadinho, enfim, uma tentativa de uma notícia que nós desejamos, enfim, saber a resposta, que é ficar entre nós. Bom, não parece, mas o cônego César Chantre já passou os 70 anos e continua a trabalhar. Mas já deve haver um momento em que o vão libertar. Vamos dizer daqui a uns 10 anos, sei lá, não sei. O homem e o padre que tem servido junto daqueles que servem aos outros no seu sacerdócio e ao mesmo tempo tem relacionado com tanta gente que tem poderes, eu nem vou dizer quem fala e pergunta sobre si, e eu digo que sou seu amigo só para ser mais importante eu próprio, não é? Até tenho um telemóvel. Muito obrigado. Mas o homem, o cidadão, depois, enfim, mesmo muito bem conservado como está, e de não, afinal, não ter concluído ou não ter seguido a vida da agronomia ou o que fosse, sente-se realizado. Onde é que quer terminar o seu trabalho? Sim, claro. Olha, verdadeiramente, como é que quer terminar e ficar depois? Olha, eu quero terminar o meu trabalho onde terminar. Onde terminar. Estou com 73 anos, de facto. Sabe que os padres são os verdadeiros heróis desta sociedade. São os faróis. Ora. Os padres aqui da Diocese do Algarve, em particular, mas todos, os padres são os verdadeiros heróis porque são cidadãos como outros. E nem sempre nós olhamos para eles como cidadãos. Quantos padres vivem em dificuldades? E quando terminam, na sua idade da reforma, já têm a idade que já não regressam para as famílias, porque as famílias também já estão idosas, a sua família é o povo onde está. E às vezes não é fácil. Eu lembro-me saudosamente a primeira-ministra de Portugal, a engenheira Maria Luz Pinto da Silva, foi das poucas pessoas do poder que eu descobri que também ela veio descobrir estes cidadãos que ninguém se lembrava deles. Quando ela tratou da reforma dos padres, está a ver? Portanto, são cidadãos que merecem ser cuidados porque fazem um trabalho escondido, sabe? Portanto, quando chegar o meu momento, que já estou na idade da reforma, mas quando o bispo me dispensar, olha, irei para onde eu for acolhido. Portanto, com muita simplicidade, com muita naturalidade. Eu agora, se me permitem, não vou falar deste padre em particular. Mas o que disse o padre César Chantre lembra-me outros padres com quem eu vivi muito proximamente nestes últimos anos. Os capelães dos hospitais do Algarve, que foram acompanhados pelo próprio Vigário-Geral e pelo Sr. Bispo D. Manuel Neto Quintas, atualmente também em funções, e que nos dias dos doentes, com pandemia ou sem pandemia, lá iam, seja a Portimão, seja a Faro, seja a Lagos. E quero aqui deixar uma mensagem, de facto, sem saberem as religiões dos seus doentes que lá estavam, o trabalho diário que eu assisti, que eu testemunhei, e quando eu digo diário é mesmo todos os dias, faça Natal, ou seja, Páscoa, ou seja, um dia perfeitamente como outro qualquer, sábados, domingos e feriados. Quando as famílias e quando os doentes dos hospitais onde eu estive envolvido não estavam e os doentes precisavam, era à cabeceira que nós encontrávamos alguém de bata branca também, mas apenas porque o capelão dos hospitais também tem que ter uma bata branca, para proteger a sua própria roupa, claro, junto com os enfermeiros, junto com os médicos, na dor, estavam lá os padres. E mesmo quando as famílias chegavam e já não ouviam o padre já lá tinha estado, claro, desde que fosse essa a vontade das pessoas que estavam ao nosso cuidado. E são muitas pessoas internadas. Para terem uma ideia,
São 1.100 pessoas internadas num dia em que os padres, e aliás, ministros também de outras religiões que os doentes professem e pedissem, nunca viraram as costas nos momentos mais difíceis. E os padres nunca viram as costas quando nós precisamos. Eu lembro-me da minha juventude e com o senhor Ferreira da Silva, Henrique Ferreira da Silva, aqui em Faro. O monumento da cidade de Faro. É verdade. Um monumento. O que ele nos ensinava. O que ele nos ensinava na escola e na igreja, e o papel que tinha junto daqueles que nem sequer iam à igreja, mas ele era de facto. O senhor Henrique Ferreira da Silva. Precisamente. Um grande senhor. E, portanto, haveremos também ter uma avenida com o nome do cônego vigário-geral Sérgio Santos, que já tem estas medalhas todas, mas que nós o trazemos no coração. E as pessoas que não são da Igreja Católica têm pelo padre uma grande consideração. Sim, claro, com erros, ou menos erros, ou com dias, ou menos dias. Agradeço mas é isso muito. Mesmo, são pessoas. sombras e luzes da vida, não é? São sombras e luzes da vida. Portanto, eu não faço mais do que os outros colegas meus. Não faço mais que os outros irmãos meus, sendo da religião, não sendo da religião, desde que tenham como objetivo a humanização da inteligência. Portanto, provavelmente dos padres sou aquele que trabalha menos, mas sou daqueles que mais amam os seus colegas, porque eu sei o trabalho silencioso que eles fazem nas suas comunidades. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Agradecido Muito obrigado. Por aceitar vir. E desejo êxito para este bom sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor. Então, depois desta primeira conversa que se deseja se prolongue também nesta nova vida que a Connect TV Algarve vai ter, seja um bom sucesso para o Algarve. E, falando de poderes, o poder da comunicação, o poder da presença junto das pessoas, que neste caso veem e ouvem através da televisão. O caso do Algarve, em que a comunicação social tem tido tão poucos apoios, a imprensa escrita está a desaparecer, só mesmo com grande teimosia se mantém, nomeadamente o Folha do Domingo continua a ser impresso. O facto de passarmos a ter um canal de televisão do Algarve para o país inteiro, em canal que as pessoas podem sintonizar, como qualquer outro, é uma ideia de bom sucesso para que nós divulguemos os nossos valores, as nossas ideias, e por isso o Algarve passa a ser mais considerado, além das praias e do tempo de verão, de ócios que tantos milhões nos procuram, e agora vamos entrar na casa de tantos milhões que nós vamos procurar trazer novidades. Hoje foi apenas um momento desta conversa que queremos manter com todos, mas entramos com o pé direito. O cônego César Chantre e a Igreja do Algarve, de facto, está a viver momentos fabulosos, como desde o ano 300 depois de Cristo se inaugurou a cristandade do sul para norte. Tentamos também trazer bom sucesso e levar bom sucesso através da Connect TV Algarve do sul para o norte. Bem-ajam a todos e até ao próximo programa.